Existem milhares de análises, existem milhares de analistas, existem milhares de indicadores. Tudo apenas para descobrir se vai subir ou se vai descer. A verdade é que ninguém sabe, ninguém adivinha o futuro. Mas narrativas são construídas na base em fundamentos, na base em teorias, tudo para diminuir o risco de falhar. No episódio 2 vou-vos mostrar duas narrativas claramente opostas, que se equilibram também, porque a vida é feita de equilíbrios, e cabe-te a ti decidir qual é que achas que é a mais provável de acontecer. Meus amigos, vai valer a pena, fiquem até ao final. Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Script. É verdade, hoje é domingo, eu estou aqui, são 9h50 da manhã, já vos estou a gravar um episódio, já estou aqui desde as 7h30, raspar-te ao gato, não me deixa dormir, e então aproveitei para gravar um vídeo, até porque vou ter uma semana muito complicada. Portanto, se gostas deste tipo de conteúdo ao domingo, também subscreve o canal, comenta, coloca um gosto, porque ajuda o canal a crescer. Vamos a isso, meus amigos, temos muito que falar. Bem, o sentimento que passa aí nas internets da vida é que, de facto, o mercado está bullish. Basta vocês verem algumas notícias, não é preciso irem muito longe. Por exemplo, aproveite, Bitcoin abaixo de 40 mil. Plano B enfatiza preço médio BTC a 100 mil dólares em 2024. Apertem os cintos, mercado em alta, chegando no início de 2024, dizem os principais chefes das exchanges de criptomoedas. Basta olharmos aqui para vídeos do YouTube. Bitcoin a 500 mil. É o maior bull market da história. Bitcoin a 1 milhão. Pronto, o que não falta aí é títulos muito, muito bullish para o teu mercado. O sentimento evidentemente está em alta, como vemos aqui no Fear and Greed Index, estamos a rondar os 70, 73, portanto o mercado está efetivamente bullish. Não está em modo de euforia total, eu acho que isso toda a gente concorda, mas está efetivamente bullish, também porque com razões para isso. Bitcoin tem sido o melhor ativo de 2023, já só falta um mesinho para acabar o ano, e as coisas de facto têm corrido muitíssimo bem em 2023. E evidentemente que nós podemos ter uma correção a qualquer momento. Eu acho que também todos concordamos que o mercado está um pouco esticado e vemos, por exemplo, altcoins com subidas superiores a 200%, 300%, o que é efetivamente muito. E aqui neste gráfico do Supply and Profit Market Bands, aqui pelo Sr. Axel, ele mostra que quando nós chegamos perto, esta linha azul, quando nós chega perto aqui desta linha laranja, costuma acontecer uma correção. Portanto, se ela vier, eu acho que não vai surpreender ninguém. Mas se falarmos de correções e de movimentos ascendentes, está obviamente muito relacionado com o fator tempo. Podemos ter uma correção no curto prazo, até no médio prazo, mas no longo prazo o movimento pode ser muito impulsivo para cima e é aquilo que todos nós esperamos. Porém, eu acho que cabe-me a mim, até porque tenho um canal que já com alguns seguidores, não é? Já são mais de 12 mil e com uma média de visualizações acima das 2.000, 2.500. Portanto, convém também mostrar-vos o lado que pode não ser tão otimista, porque as pessoas, depois, eu também tenho a tendência para ser bullish, não é? E não quero vos enganar, não quero vos mostrar apenas o lado bom, mas também que há de facto outros indicadores que mostram que as coisas não estão efetivamente boas. Este episódio vai mostrar isso, mas também depois tenho que mostrar o outro lado, porque há muita informação bullish neste momento e eu tenho que vos também trazer. Bem, então o que é que eu vos quero mostrar? Eu depois vou-vos colocar no link todos os episódios em que eu estive a ver e para vocês poderem ver se assim quiserem. Aqui o que vocês podem ver basicamente é este episódio do Alessio Restani, que é uma pessoa que eu respeito. Ele agora está bastante bearish, já teve bastante bullish, mas agora virou um bocadinho. E aquilo basicamente ele trouxe um convidado ao programa para falar sobre este gráfico, exatamente. São Elliott Waves, portanto são as ondas Elliott, em que muita gente aprecia esta contagem de Elliott. Eu sinceramente não sou um fã. E aquilo que nós podemos ver é que, por exemplo, desde 1800 temos então a onda 1, correção onda 2, onda 3 impulsiva, correção onda 4 e depois temos uma nova onda que é a onda 5. Ou seja, são 3 ondas impulsivas, a 1, a 3 e a 5, e são 2 ondas corretivas, a segunda e a quarta. E cada onda é correspondida por 5 ondas, como vocês podem ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, este basicamente é o que eles dizem. Eu tenho logo aqui uma certa dificuldade a olhar para este gráfico
Eu não sou especialista, mas basta uma pesquisa e vocês podem fazê-la, por exemplo, na Elliott Wave, pelas regras de Elliott Wave, até procurei aqui no Google, como vocês podem ver, e aqui diz que a onda 5 não pode ser mais pequena que as outras 3 impulsivas. E basta olharmos para este gráfico e eu estive a fazer a contagem dos anos. Isto são 91 anos que aqui estão, até 2023, e aqui são 87 ou 88 anos. Portanto, a onda 5 neste momento já está maior que a onda 3, o que me parece que é aqui um erro. Mas estes dois senhores que vão aqui falar são super especialistas em Elliott Wave, portanto eu posso estar a dizer um enorme disparate. Portanto, se tiver, corrige-me também, que eu estou aqui também para aprender. E não é a primeira vez que vocês me corrigem, eu agradeço e eu tomo sempre em consideração isso. Portanto, vamos ouvir a opinião deles sobre aquilo que se está a passar nos mercados, tendo em conta a Elliott Wave. Bitcoin started as something very practical and ended up becoming the focus of investing and speculation. And when that happens, all economic causes are out the window. You get into socioeconomic causality, where people are trading because they're in a herd and they're feeding off of each other and they're reinforcing each other's psychology. So, it went up and up and up. I would like to show you, if you don't mind, sure. so I want to show you why Bitcoin was timed as it was. Recently, in the September issue, I wanted people to understand how powerful waves of social mood are in creating things like manias. If you look at this chart, you'll see the Dow Jones Industrial Average on the top. And of course, we had that bear market period from 2000 to 2009. It was an ABC expanded flat in the Dow. And that is the bottom when Bitcoin came out at a penny. Yeah. Okay, so what was Bitcoin? Bitcoin was a phenomenon of speculation that tracked primary wave 5, the circle, wave from circle 4 to circle 5 top, perfectly throughout the period. This was a time when we had fifth wave social optimism. Portanto, aquilo que tiveram ouvido do Sr. Robert Prechter é que ele acha que temos um movimento de manada, ou seja, é um mercado extremamente especulativo, Bitcoin, e ele até achou, ou pelo menos ele disse neste episódio, vocês aqui não estão a ver, mas que Bitcoin era no seu início uma ideia excelente, e ainda continua a ser uma ideia excelente, mas foi capturada, digamos assim, pelos especuladores e está a ser um mercado extremamente especulado, tal como ele fez uma comparação, por exemplo, aquilo que aconteceu com as tulipas na Holanda e que depois levou a um crash monumental. Portanto, ele acredita que Bitcoin está também na onda 5 e ao mesmo tempo que estamos na onda 5 de 5 do mercado tradicional e, consequentemente, ele acredita que nós vamos ter uma queda muito, muito significativa. Até porque, reparem bem, este resumo basicamente agora aqui numa questão de segundos, vocês vão perceber o que é que eles, na ideia central daquilo que eles acham, estes dois, o Sr. Alessio Rastani e o Sr. Robert Prechter, relativamente a Bitcoin. If the wave 5 of 5 of the large bull market has topped and peaked already in Bitcoin, I guess 2024 will be could potentially be a devastating year for Bitcoin. Pronto, vai ser um ano devastador, 2024 vai ser horrível, vamos nos fechar todos dentro de casa porque isto vai ser uma desgraça muito grande. Eu não quero brincar, estava a brincar, mas eu não quero brincar. Isto de facto pode acontecer, atenção, porque ninguém adivinha o futuro e não quero estar aqui a dizer não, isso não vai acontecer de certeza absoluta, não. Aliás, há muitos indicadores que apontam para uma recessão económica em 2024 e Bitcoin nunca passou por uma recessão económica, ok? E basta nós olharmos também para este gráfico do Sr. Jero Petterer, que diz que o default cycle has started, ou seja, começou o ciclo de reset dos mercados e da economia, e nós podemos ver aqui nesta faixa aqui mais escura está associado à recessão. E aquilo que nós podemos ver aqui por estas duas linhas, a verde e a azul, é que quando nós começamos a subir, começamos então a entrar na zona de recessão. Bitcoin nunca teve numa recessão, é território nunca atravessado por parte de Bitcoin e tudo pode acontecer para Bitcoin. E é importante nós termos isso bem presente para que não sejamos apanhados com as calças na mão, como se costuma dizer, ok? Outro aspecto importante é aquilo que está a acontecer, por exemplo, com os bancos. Os bancos
Aqui o Total Assets of Major Central Banks está claramente a negativo, portanto os bancos estão a passar alguma dificuldade. Eu acho que as coisas só não estão piores porque as taxas como estão muito elevadas e, por exemplo, em Portugal, e nós sabemos isso, os lucros têm sido astronómicos pelo aproveitamento exatamente das taxas elevadas e da inflação. Portanto, acho que as coisas não estão piores nos bancos exatamente por causa disso. Mas a nível do total assets, eles estão claramente debaixo d'água. E, por exemplo, a nível do desemprego, as coisas estão de facto a aumentar e estão a seguir um padrão de crises anteriores, certo? Portanto, lembrar que as coisas não estão fáceis a nível macroeconómico, que 2024 pode ser mesmo um ano bastante difícil. Agora, aquilo que eu quero vos transmitir de seguida é que o macroeconómico é um fator de facto que nós temos que colocar num prato da balança. As teorias de Elliott também podemos colocar no mesmo prato da balança e outras também, mas existem outros fatores que de facto são importantes para equilibrar ou até mesmo tender mais a balança para um lado mais bullish, ok? Mas antes de avançarmos para essa vertente mais bullish, lembrar que devemos estar sempre protegidos quando navegamos a internet. O nosso IP é a nossa morada, é nós dizemos onde estamos e, como vocês sabem, os hackers é o que mais há por aí. Notícias de roubos de identidade, de roubos de dados, roubos de dados pessoais são de facto bastante comuns, infelizmente, em diferentes operadoras, em diferentes plataformas e nós devemos manter sempre o mais possível a nossa proteção, pelo menos aquilo que depende de nós e depende de ti proteger o teu IP. Portanto, eu recomendo que uses a NordVPN, é algo que eu estou a utilizar, não é apenas conversa, reparem, está aqui deste lado, NordVPN Connected, e tens direito a 4 meses adicionais com oferta Black Friday, ou seja, o preço fica por 2,88€ por mês, é efetivamente baixo, tens uma garantia de reembolso de 30 dias, pode utilizar em 6 dispositivos com uma só conta, seja para o pai, seja para a mãe, seja para o tio, seja para o tablet, seja para o telemóvel, seja para o computador, aquilo que tu quiseres, até 6 podes utilizar de uma forma inteiramente gratuita. E também dizer que eu, por exemplo, estou a utilizar este sistema que eles têm, o NordPass, que é um gestor de palavras-chave, está aqui ou no cantinho, como estás a ver aqui, que é NordPass Password Manager, porque dá-me imenso jeito. Não tenho que estar a decorar milhares de passwords que são efetivamente muito complexas, quanto mais complexas, melhor. E isto então é muito tranquilo, seja no telemóvel, seja no computador, mal entro no site, carrego lá no botãozinho e ele automaticamente coloca a minha password para eu aderir à plataforma, ok? Portanto, se quiseres, utilizem utilizei o indicador, disparate. Utilizem o link na descrição deste episódio para subscreverem a NordVPN. Vamos avançar então para algo claramente mais bullish e obviamente tenho que vos trazer aqui o Sr. Raul Pal, que é efetivamente alguém muito bullish no mercado. Mas aquilo que eu gosto do Raul, eu sei que ele já se enganou no passado, ele próprio assume que se enganou, eu também já me enganei e todos nós nos enganamos. Não é por causa disso que as pessoas deixam de ser ouvidas quando argumentam, e é isso que para mim é essencial, é uma pessoa argumentar com factos e com alguma lógica no raciocínio, certo? Se o fizerem, eu continuo a ouvir. Se deixarem de o fazer, sinceramente não me interessa mais. Mas aquilo que vocês vão ouvir agora do Sr. Raul é uma opinião claramente diferente daquilo que foi dito por os outros dois senhores, numa análise também macro. E é bastante interessante. Vamos ouvir. Today, we're at the bottom of the business cycle. This is the kind of recessionary era. Businesses are laying off staff. Inflation is starting to fall sharply. The forward-looking markets, technology and crypto, priced in a recession last year. And they've been recovering since because they've been following the forward-looking indicators of financial conditions and other things. Right now, stuff like the Russell 2000 and oil is living in the present day, which is slow economy. So they're at their lows. And everyone's like, what the hell is going on? Why are these tech stocks going up and everything else is going down? It's because they're forward-looking, as it is their job. So I've been very bullish. I saw the liquidity cycle, which is the key driver of all assets. The liquidity cycle is based around this interest rate cycle, which is based around this whole debt refi cycle. Liquidity started bottoming last year in October, November, December, and that gave us the signal to start getting long both crypto and technology. And that's been, phenomenally good. I mean, this year, the Nasdaq's up 45% and crypto is anywhere between 80 and 500% this year. And that's got people scratching their heads. But our forward-looking indicators of the business cycle suggest we're going into what is, right now we're in macro spring. That's when
the weather kind of gets warmer every day, but sometimes it's raining and sometimes you've got a frost and other times it's hot and you're like, it's always confusing. That's macro spring. We're about to start moving towards macro summer. What is macro summer? Macro summer is when interest rates are falling, inflation is falling, and growth is picking up. That's the kind of holy grail for macro and for investing. And we should be in macro summer for all of 2024 and into 2025. My forward-looking basis is that the economy picks up, inflation keeps falling. I think it'll overshoot to the downside, which is the opposite of everybody else's narrative of sticky inflation. And I think the markets are already showing you how excited they are about this idea. Raoul Pal é defensor que o bear market foi em 2022, seja nas cripto, seja no mercado tradicional. E ele foca-se muito na questão da liquidez, que a liquidez está a voltar a entrar no mercado, bem como outros dados que ele mostrou, como por exemplo a queda da inflação. Vou-vos agora mostrar outro vídeo aqui do Sr. Chamath, em que ele mostra uma série de dados que corroboram um pouco aquilo que foi dito pelo Raoul Pal, e é muito interessante estes gráficos. Vamos ver. Really interesting observation. So the first one is, when you look at this M2 money supply, look how much it's actually shrunk. Now, why that's interesting to me is that you have these two forces that are opposing each other. One is we have these huge deficits. So we're technically still, frankly, issuing a lot of money, right? But then on the other side, we have QT. So when debt rolls off, we're not reissuing it. And the balance of that is still a really constructive thing where now you can see that, M2 has materially started to shrink. And I think that that's a really positive thing, because now what that does, it combats inflation in a good way. Unfortunately for all of us, it hurts financial assets, which is not so good. I think we've all felt that pain, but the reality is that that's been working. So then, Nick, if you go to the second chart, so what you see now is like, we are in a really decent place with inflation. And if you think about what's going to happen over the next 6 months, it's mostly in the bag. And meaning, we talked about this before, but there's a lag effect on a handful of components, specifically rents, which when you roll them into this inflation rate, you're going to see it really, really turn over very quickly, right? So we know that inflation is falling. It's going to fall even more. The second thing, Nick, the third chart here is you can see that now validated in these 10-year break-evens. Remember, this was the chart we used to look at when we were like, holy mackerel, something's going to break. In November of 21, I think we probably should have just sold everything we had in November of 21. We didn't do it, but the point is now we know. And what you see here is the 10-year break-evens are also telling us, okay, guys, we're going to be in a pretty decent place. And so I think the setup is basically the following. There's less money in the system. That's a positive. Nick, if you show the last chart, there's more money on the sidelines. And this is just a picture of, look at the amount of money in money market funds, 6 trillion and growing. So that's a really positive sign, which is that money will need to find a home. Once rates drop. No, even just now, because you're gonna be in a situation where, and I'll get to this in a second, but companies are now starting to perform because they've been able to rebaseline against very, very lowered expectations. Right. And money managers have to do their job and deploy capital. And that's something we mentioned, I think, last week, but this is now the beginning of the new fiscal year for the entire mutual fund complex. So that's trillions of dollars that have to get deployed, because even though you pay them a very small fee per year, you're not paying them to hold cash. You're paying them to make decisions and own assets. And then, as you said, Friedberg, the last part of this is now you introduce rate cuts, and that's a real accelerant. Now, more than likely, I think what that means is that markets are set up to do pretty well, equity markets specifically. And so I went and I said, well, how can we see some data that proves that this is happening? And what's amazing is if you look at the performance of what I would call the most risk-adjusted seeking companies, so those are tech businesses that have been absolutely hammered, what you see in the last month is they have gone just nuclear. Adyen up 30% in a matter of a week. DoorDash is up, 25, 30% in a matter of a week. Datadog up 30% in the matter of a week. These are the businesses that were just completely decimated.
Até mesmo as shitcoins do mercado tradicional, se me permitem a expressão, estão a subir nesta fase. Mas o que ele mostrou claramente é que há uma quantidade absurda, ele falou em trilhões de dólares neste momento, à espera para entrar no mercado, e está cada vez mais a crescer essa quantia de dinheiro. Portanto, este senhor também esteve algo pessimista no passado, mas neste momento acha que as coisas de facto estão a começar a virar e a ficar efetivamente mais bullish. Mas entrar de dinheiro no mercado é algo que também está a acontecer no mercado das criptomoedas. Vamos olhar aqui para este gráfico do senhor Axel também e podemos ver que o mercado ao nível da USDT está a crescer, como vocês podem constatar aqui a ver. E, obviamente, basta nós olharmos para o preço de Bitcoin, quando Bitcoin está a subir e nós temos efetivamente o market cap do USDT a crescer. Portanto, quando nós vemos aquelas notícias que o USDT foi impresso mais não sei quantos de USDT, isto normalmente é um sinal bullish para o mercado, certo? Vamos agora voltar para Alessio Rastani, porque ele fala em algo que pode ser de facto um game changer para todo o mercado das criptomoedas e seguramente vocês já sabem o que é. It has been, outside of AI, the fastest adoption of any technology in all of humanity. It has been following a perfect log trend. And what was staggering is last year, the number of active wallets in crypto grew 42% in a year when the market went down 80%. That's like, oh my God. We're now at 516 million users. By the end of 2030, we'll be well over 1 billion users, maybe 2 billion users. So it is a very prevalent technology. And it's happening this cycle everywhere, kind of everything everywhere all at once. The banks are using it. They're already trying to settle securities on it. They're using it for payment systems. We're seeing Visa using it for payment systems. We're seeing mega brands like Mercedes-Benz or Starbucks using Web3 NFTs. We're seeing Hermes, LVMH as a broader company adopting this. We are seeing ongoing adoption globally of cryptocurrency as an investment vehicle. We're seeing the institutions investing in it. I've had on my show Texas Teachers. They were pioneers in the space. We've had Franklin Templeton, Fidelity. I mean, these are big companies. Now we've got BlackRock. So what is going on here? Here's a nice way of framing all of this. And it makes it easier for people who are kind of crypto cynical or don't really understand it. We have two worlds. We talked about this before. We have the physical world that we live in, your world of North Carolina, or my world of the Cayman Islands. And then we've got the digital communities that we live in. The crypto land and fiat world are these two worlds. We've talked about GDP is slow in fiat world because of aging populations, debt, and lack of productivity. But over in crypto land, the population's growing at 42% a year in a year when the economy went down 80%. You've got productivity improvements as new uses of blockchain technology get introduced every day. And you've just wiped out the debt from the previous cycle. So you have a extremely fast-growing emerging market. And what happens is you're now seeing fiat world participants set up offices in crypto land. Franklin Templeton, Fiat, Franklin Templeton, Fidelity, TRS, they're setting up offices there. So we love this place. We think it's a dynamic economy. We want to build stuff here. Then the ETF comes along. The ETF people need to think of as a trade deal between fiat world and crypto land. So it's a trade deal to allow capital to flow into this other economy. And as that economy, crypto land, grows fast, a lot of money is going to go down through this pipe of the trade deal, which is the ETFs, and then will flourish within that economy. So we're... Por muito que eu goste de análise técnica, análise gráfica, há algo que nós não podemos colocar de parte, que é os fundamentos e aquilo que está a acontecer à volta de tudo o que leva o preço a subir ou a descer. Eu acho que aquilo que disse o Sr. Robert Prechter, alicerçar também porque disse Alessio Rastani, falha exatamente aí. Falha porque não vê a onda gigante, isto é um tsunami autêntico, da adoção que está a surgir no mundo dos criptoativos. Fala-se, obviamente, em 42% em bear market, evidentemente que em bull market estamos a falar de uma taxa superior,
E em 2030, se o índice de crescimento continuar, estamos a falar de 1.000 milhões de utilizadores de criptoativos, até mesmo 2.000 milhões. Portanto, isto é imparável. Nós estamos a assistir exatamente a uma onda gigante a varrer tudo e todos no mundo tradicional, no que diz respeito a criptomoedas. Evidentemente que estamos ainda no início, não estamos numa inundação plena, digamos assim, mas eu não tenho dúvidas que esta inovação está aqui para vingar. E obviamente que depois o Raoul Pal fala num ponto-chave, que é o ETF. E se nós compararmos o que aconteceu com o ouro, reparem bem, por acaso até é bastante curioso este gráfico. Nós tivemos uma queda do ouro de 1980, mais ou menos, até 2000. Depois começou a subir, certo? E foi em 2004 que tivemos a aprovação do primeiro ETF para o ouro. O que aconteceu depois é fácil de constatar por este gráfico. E curiosamente, Bitcoin está exatamente no mesmo ponto. Não está em máximos históricos e estamos a falar na possível aprovação de um ETF, ou seja, isso vai ser um dado praticamente adquirido que vai acontecer. Pergunto-vos, fará sentido a BlackRock e outros estarem a investir e a apostar tanto e colocarem a sua imagem também à frente, tendo em conta que o mercado vai cair para uma queda expressiva, como há bocado foi mostrado por aqueles dois senhores? Fará sentido que tanto capital esteja pronto para entrar e a partir do momento que essa porta é aberta, eles não entrarem? Fará sentido isso, tendo em conta a taxa de adoção que está a acontecer, tendo em conta a mudança geracional de capital que ocorre, que eu já vos mostrei por inúmeras vezes? Na minha opinião, não faz muito sentido. Faz mais sentido que o mercado continue a crescer e, evidentemente, que temos de estar preparados para todos os cenários, mas é mais lógico, na minha opinião. Vamos agora olharmos por alguns gráficos. Uma forma muito, muito simples. Basta olharmos para este gráfico de Bitcoin desde o seu nascimento e aquilo que nós podemos ver. De uma forma muito simples, temos baixos mais altos e altos mais altos. Portanto, a tendência é bullish até prova em contrário. Até prova em contrário, nós perdemos exatamente a zona aqui dos $15.700. Até lá, a tendência continua a ser bullish. Também dizer que nós tivemos um sinal muito interessante. Tivemos aqui o Super Guppy, que tem batido certo. Sempre que ele muda para verde, ou praticamente sempre que ele muda para verde, nós temos tido um bull market. Reparem, aconteceu aqui em junho de 2012, evidentemente que aconteceu aqui em outubro de 2011, por causa disso que quando acontece quase sempre temos um bull market. Aqui nós também tivemos a mesma situação em janeiro de 2016, tivemos a mesma situação em junho de 2019 e tivemos a mesma situação em maio de 2020. Lembrar que isto foi o crash de Covid, uma situação claramente anómala. Portanto, nós tivemos e temos exatamente esse movimento aqui a surgir, a virar verde o Super Guppy, que é algo que nos deve deixar efetivamente bastante bullish. Também dizer, antes disso, que o próprio indicador que eu tenho, e as pessoas que estão na minha comunidade privada conseguem ter acesso a este indicador, que é os ciclos de BTC, vamos aqui passar para a mensal, mostra que nós já estamos na fase 2. Reparem bem, isto foi no mês de outubro que tivemos a confirmação da fase 2, e ninguém sabe o futuro, como é óbvio. Portanto, vamos começar a olhar para as bolinhas que vão começar a aparecer aqui, se elas são verdes, se elas são laranjas ou se elas são vermelhas, e se aparece algum sinal a dizer end cycle, porque para já tem batido certo este indicador. E já sabes que queres aceder ao meu Premium, no final tem uma imagem que tens lá o endereço em que podes escrever no Telegram para aderir, ok? Também dizer que eu ainda não falei sobre isto, já tinha falado sobre isto, mas esqueci-me de voltar a falar. Eu dou muita atenção ao MACD na mensal, mesmo muita atenção. E ele tem sido um indicador extremamente fiável para indicar os bull markets, o topo dos bull markets e o fundo dos bear markets. Por exemplo, reparem aqui quando ele muda de azul claro para azul escuro, nós começámos a cair. Quando ele mudou de vermelho vivo para vermelho mais escuro, passado 2 ou 3 meses, nós tivemos efetivamente a subida, porque lembrar que tivemos o crash da FTX, que não era suposto ter acontecido, ok? E no passado isso também aconteceu, não vou estar agora a cansar. Agora, há um momento que eu tinha-vos falado há uns meses atrás, se não estou enganado foi em agosto, em que nós passámos de azul claro para azul escuro. Eu tinha-vos dito, há uma nova tendência, uma tendência de correção. E só vou mudar de opinião quando nós passarmos para um verde claro. Eu até disse que eu gostaria de ver o que aconteceu aqui em 2019, 2020. Reparem que o preço, de facto, o MACD
começou a cair, não é? O azul escuro, até foi abaixo daqui da zona do histograma, a zona 0, e até teve barras vermelhas e depois foi só aí que começou a virar. Eu gostava de ver isso para Bitcoin. Mas não, aquilo que nós tivemos é muito semelhante com o que nós tivemos em 2016, entre agosto de 2016, setembro de 2016, tivemos efetivamente duas quedas no MACD e nós olharmos para o preço, se nós olharmos para o preço, vemos exatamente um período corretivo depois do movimento ascendente expressivo que o Bitcoin teve. E é a mesma coisa que está a acontecer agora. Reparem, nós tivemos 2 meses a corrigir e agora estamos novamente em tendência de alta. Portanto, há semelhanças claramente com o que aconteceu nesta fase em 2016, o que efetivamente é bom porque nós tivemos uma subida muito expressiva logo a seguir. Também dizer que isto aconteceu sempre, estes movimentos corretivos do MACD, antes de máximos históricos, como vocês podem ver aqui por estas linhas amarelas. Ok? Dizer-vos agora também que podemos estar ou não na fase de esperança, ok? É muito interessante ver a opinião das pessoas e eu gostava mesmo de saber a tua opinião. Portanto, deixa nos comentários se tu achas que estamos ainda na fase da descrença ou se já entramos na fase da esperança, ou como alguns dias, que é a fase aqui da anxiety, da ansiedade, porque nós depois vamos ter uma queda muito grande. Portanto, pelo Sr. Alessio Rastani e Robert Pretcher, provavelmente estamos nessa fase aqui da anxiety e não entrar na fase da esperança. Por fim, eu quero vos deixar outro aspecto que eu acho que é bastante importante e basicamente vou resumir isto numa frase, mas recomendo mesmo que vocês ouçam o senhor, esqueci-me o nome dele, o senhor Mark Yusko, que diz, e muito bem, tecnologia vence sempre. Vejam até ao final, vai valer a pena. Meus amigos, um bom resto de domingo, vemo-nos quinta-feira se tudo correr bem. Tchau, tchau. Is a monster opportunity. Cryptographically secure assets are a monster opportunity. And the movement of technological innovation is as sure as the sun rising tomorrow, right? This is going to happen. And we're not going to put it back in a bottle. And look, technology can get delayed. I mean, people forget, right? Elon Musk did not invent the electric car. We had electric cars in this country in 1903. The biggest car company in America in 1903 was American Electric Vehicle Corp. And then Henry Ford basically shut them down so that people would buy his car. And he was originally going to run the Model T on grain alcohol. This is my favorite story. And John D. Rockefeller said, well, hey, I got this stuff. When I'm making kerosene, I got this effluent. I'm just putting it in the river. But the problem is the river catches on fire. So it must be flammable. So why don't you use that in your automobile? So that's why we use gasoline instead of grain alcohol. And the electric car was shelved for 100 years, and now it's back. And the idea of having a power plant on every vehicle, crazy. You should have a power plant that generates power and then distributed system, and you store the electricity on the car, and it's a better system. But it took a long time for people to figure that out. Now, if you produce the electricity with coal, that's not so good, because coal is really bad for the environment. But if you produce it with other forms, like nat gas, it's fine. But ultimately, technology wins. And digital technology is superior. And this good money, this reverse Gresham's law that you identify, Kerr, is going to win out.